mais louvores consagrados. Você tem estudado a Bíblia? Você tem praticado o que você estuda? Testemunhando para as pessoas que o cercam? Isso aí precisamos fazer na nossa vida, para que nós possamos ter a salvação eterna. E Jó tinha todas essas características. Ele era um homem íntegro, puro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas infelizmente, irmãos, aqueles cristãos que buscam ao Senhor, aqueles cristãos que buscam obedecer à vontade de Deus, eles são perseguidos pelo inimigo. E Deus, Ele permite que as provações cheguem até os cristãos, para que os cristãos possam ser aprovados em meio à provação. Eu já passei por muitas lutas na minha vida, irmãos, só Deus sabe. E essas lutas fez com que eu aumentasse minha fé mais em Cristo. Porque não é fácil você perder a esposa, não é fácil você sofrer um acidente de caminhão, como eu sofri, eu quase morria. As dores que eu senti, o sofrimento que eu senti no meu joelho, nas minhas costas, só Deus sabe o que eu passei. Mas aquilo ali serviu o quê? De fortalecimento espiritual para mim, para eu mais confiar no Senhor. E Jó, ele foi provado. Jó, ele perdeu os seus bens. Ele era um homem rico, o homem mais rico do Oriente naquela época. Ele perdeu todos os seus bens. Agora eu fico imaginando a gente numa situação de pobreza, de dificuldade financeira. Muitos cristãos vão fazer o que, irmãos? Trabalhar no sábado. Deixam de confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele está sempre ao nosso lado, nas dificuldades, nas provações. Ele não isentou a gente das provações, mas Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século, para nos dar força para vencer essas provações. E Jó perdeu todos os seus bens, mas também ele perdeu os seus filhos também. Agora eu fico imaginando, irmãos, perder um filho. Eu acredito que deve ser uma das maiores dores que um ser humano possa suportar, é perder um filho. Não quero nem imaginar uma coisa dessa. Eu tenho uma vizinha lá perto de casa que perdeu seu filho já faz 5 anos. E eu sei o sofrimento que essa mãe passa. Isso eu não desejo para ninguém. Que sofrimento, cara, perder um filho. Eu perdi minha esposa, já fiquei mal, peguei contra Deus, me afastei dos caminhos do Senhor. Agora imagine o filho. Mas Deus, ele perdoa os nossos pecados, quando a gente se arrepende de coração. E foi isso que Ele fez na minha vida. Amém. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora perder 10 filhos. Imagina agora, irmãos. Perder um filho é difícil, né? Perder um filho é difícil. Perder 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Em um só dia. Agora imagina, em um só dia. Perder um filho gradualmente, quem sabe um ano perde um ano, o outro ano perde outro, já é um sofrimento. Agora perder os 10 em um só dia. Tente, dê só um copo de água, gente, por favor. Tente, por gentileza, imaginar essa situação. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus filhos, mas mesmo assim o homem continuou firme, confiando no Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim, vamos lá, Jó 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Versículo 21, e disse: no Senhor
saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, depois de toda essa situação que ele passou, de perder os seus bens e perder os seus filhos, ele adorou a Deus. Ele confiou no Senhor Deus. Eu não vejo uma história mais bonita do que essa, tirando a história de Jesus, descrito na Bíblia, de perseverança, de confiança em Deus. Depois de tudo isso, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu tudo. Agora o homem está cheio de tumores malignos, úlceras malignas no seu corpo. Agora tu imagina a situação: perde os filhos, perde os bens e agora está cheio de sofrimento no corpo, dores intensas. Misericórdia, né? Dores intensas, e não tumor, úlcera em todo o corpo. Uma úlcera, eu tenho problema de gastrite, mas eu sei a dor que é. A minha gastrite é quase uma úlcera. Eu sei o sofrimento que passo com dor de estômago. Agora imagina úlceras em todo o corpo. Que sofrimento, Deus. Que sofrimento. Mas mesmo assim, Deus, ele perseverou confiante no Senhor. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Ele acreditava no Senhor, ele acreditava no nosso Salvador, ele acreditava na volta de Jesus. Amém. Ele acreditava que o que importava para ele era a salvação eterna. Essa vida aqui é uma vida passageira, irmãos. O que vale para nós e para Deus é a vida eterna. Todos os bons atos que você faz aqui nessa terra estão registrados nos livros. É um livro memorial. E a partir do momento que você faz a vontade de Deus, você pratica os seus mandamentos, você pratica a palavra de Deus na sua vida, você começa a testemunhar para outras pessoas, pode ter certeza que a sua recompensa você vai receber. Agora, se você planta aquilo que desagrada a Deus, também vem a recompensa, e muitas vezes nessa vida mesmo, né, irmão? Muitas das vezes nessa vida mesmo, a recompensa vem, irmãos. O que você planta, você colhe. E nós, como cristãos, precisamos fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus, praticar os seus mandamentos, ter confiança em Deus em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à provação que você está passando, que você está enfrentando. E Jó tinha essa confiança em Deus. Perde os seus bens, perde todos os seus filhos, começa a ficar doente, um sofrimento intenso que ele estava passando, mas mesmo assim ele se apegou a Cristo. Jó, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Você tem orado pelos seus amigos? A oração intercessória faz toda a diferença, né, irmãos? Eu tenho orado muito pela igreja. Eu tenho um grupo de oração, irmãos. A gente coloca os nomes das pessoas e todo dia a gente ora ao Senhor em prol dessas pessoas. Oração intercessória faz toda a diferença. A minha conversão, a minha transformação de vida foi através da oração intercessória da minha mãe. Foi através da oração dela, orando ao Senhor, foi que eu me entreguei novamente a Cristo. Amém. Eu estava no vale da sombra e da morte quando a minha esposa faleceu, irmãos. Bebia demais, irmãos. Fumava. Eu já estava usando drogas também, irmãos. Eu estava totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Pensei muitas vezes no suicídio, irmãos. Estou falando isso pela primeira vez aqui com vocês. Muitas das vezes, quando eu estava muito bêbado,
eu pensava em me matar. Mas lá no fundo da minha mente, o Espírito Santo falava: você vai sair dessa situação. Eu tenho um plano na tua vida. Amém. Deus tem um plano na nossa vida, irmãos. Amém. E consegui força dos altos céus e sair do mundo de pecado. E comecei a ter confiança em Deus. Amém. E Deus foi transformando a minha vida, colocando na minha mente aquilo que eu deveria fazer em prol da obra dele. Deus nos escolheu para fazermos a diferença nesta terra, irmãos. Eu queria encerrar esse sermão, irmãos. Contando a história de um rapaz chamado Richard. Ele viveu na época de 1530, 1540 aproximadamente, nessa época em diante. E ele tinha uma fé inabalável em Cristo. E ele foi morto. Ele foi esquartejado, cortado a sua cabeça, cortado as suas mãos. E o seu pai estava preso lá na Escócia. E aí pegaram o corpo dele, todo esquartejado, levaram lá para o pai. E jogou assim na frente do pai. Aquele pai viu aquele corpo do seu filho, começou a chorar. Mas ele falou o seguinte: eu confio no meu Senhor. Hoje o meu filho está aqui, mas sei que na manhã da ressurreição ele vai ser ressuscitado para viver para sempre com o Senhor. Ele confiou no Senhor. Eu fico imaginando essa cena, irmãos, de você ver o seu filho todo esquartejado na sua frente e mesmo assim confiar no Senhor, ter fé no Senhor. A vida sem Cristo é nada, irmãos. Parece uma ilusão. Mas quando temos Cristo na nossa vida, a nossa vida faz sentido. Eu senti isso no meu coração, quando eu estava afastado de Cristo. Uma vida afastada de Cristo é um vazio tremendo, irmãos. É um vazio tremendo. Mas quando você está com Cristo no coração, você é preenchido. Você sente paz. Você sente alegria, felicidade e vontade de fazer mais pela obra de Deus. Amém. Eu vou cantar um agora para a glória do nosso Deus. Eu quero dizer para vocês, como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Quando está tudo bem, é maravilhoso. Os amigos sorrindo, lhe abraçam e estão com você. Mas quando tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e as doenças lhe afligem, e aquela forma já não existe mais, aí o que você faz? Digo para vocês: fique junto de Deus e não deixe passar esta chance. Amém. Os irmãos podem voltar, né?